Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Esperamos que esteja bem em casa aí com a sua família, junto à família aí. E nós também do outro lado estamos muito bem. Esperamos que desta vez estejamos a interagir junto a esta conversa no mês mesmo do Ramadã. E nós vamos falar com o nosso convidado aqui, que aqui nós desejamos boas-vindas, Maulana Osman Abdul Rashid, que está cá para nos trazer aqui alguns pontos de vista com relação à visualização da Lua. Esta visualização, qual é o critério que é usado para a visualização da Lua? Estamos a falar islamicamente. Então é desse critério que nós vamos trazer aqui. Vamos ainda perguntar o que Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre isso e o que Nabi Karim alayhi sallam recomenda. E depois vamos falando mais outros aspectos, uma e outra, para poder trazer ao muçulmano ou o consumidor da Lua, que ela possa se cingir em várias esferas, que não tenha muita preocupação, porque está sendo motivo de conversa. E nós, o aparecimento da Lua seria rahmat, uma bênção para a comunidade islâmica, comunidade muçulmana, comunidade mundial, islamicamente, mas enquanto, por falta de má percepção, acaba sendo turbulência. Até todo mundo sabe, quando tu fazes qualquer concurso para um muçulmano, qual é o mês de confusão dos muçulmanos, logo ele vai dizer Lua de Ramadã. Então, quando Lua de Ramadã devia ser bênção, acaba sendo calamidade de castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto esta é uma bênção, nós só falta de percepção. E aqui estamos com Maulana Osman. Maulana Osman, nós podemos aprender consigo o critério da visualização da Lua. Qual é o critério que é usado para não criar muitas turbulências, em particular aqui em África, onde nós não temos muitos meios assim sofisticados? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan wa ahsan al-jaza. Nahmaduhu wa nusalli ala rasuli nabiyil karim wa ba'd. Louvar Allah subhanahu wa ta'ala pela oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu e também mandar saudações ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o guia da humanidade. Indo ao ponto focal a respeito da visualização da Lua, nós temos que perceber que a visualização da Lua é um assunto, é uma matéria ligada ao Islã, é uma matéria que tem a ver com o Islã, apesar que nós temos também matérias científicas a respeito da visualização da Lua. Mas eu acredito que cientificamente, não estou aqui para abordar assuntos científicos, mas estou aqui muito mais para abordar assunto que tem a ver com aquilo que toca com o nosso dia a dia, que é o Islã. O envolvimento do muçulmano na Lua é através da chegada de cada mês do calendário lunar, que, bem como todos sabem, usa-se 2 calendários. Talvez pode também surgir outros calendários, e eu tenho essa certeza que existem outros calendários, mas aqui no nosso continente nós estamos a usar o calendário mais famoso, que é gregoriano, né? Hoje que nós estamos no dia 20 de março, mas por outro lado nós temos o calendário, aquilo que dita o que nós somos, que é o calendário lunar, aquele que Allah subhanahu wa ta'ala vem a dizer no Corão: Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Os meses perante Allah subhanahu wa ta'ala são 12. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz esses meses no Corão, refere-se aos meses do calendário lunar, não gregoriano. Por isso que lá dentro, o mesmo versículo, na linha do mesmo versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Minha arba'atun hurum. Existem 4 meses sagrados, né? E aqui começa a diferença entre o mês sagrado e o mês abençoado. E como muçulmanos também, em cada matéria em que nós queremos nos envolver, a primeira coisa que nós temos que procurar saber é o conhecimento da matéria em que nós queremos nos envolver. Termos opiniões claras e termos também provas claras que possam defender a nossa tese. Que possa defender a nossa tese. Agora, o que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão sobre a visualização da Lua? Nós, quando vamos no Corão, aparentemente procurando mesmo para o versículo que Allah subhanahu wa ta'ala diz exatamente que este versículo tem a ver com a Lua, vai nos tornar muito difícil nós encontrar este versículo, né? Porque o Corão
é um livro que nos traz diariamente muitas surpresas. Mas nós vamos encontrar lá no Corão um dos versículos que nos puxa para lá, que é, porque nós temos que saber que o Corão vem para ensinar a humanidade, e não só o Corão, depois de nós recitarmos o Corão, nós temos uma guia da luz que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Obedeçam a Allah, sigam o seu mensageiro e aqueles que estão acima de vós, que são os vossos responsáveis. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, indo para um dos versículos que demonstra a visualização da lua, nós vamos encontrar lá o versículo que nós encontramos, que nos apoiamos nela, é o versículo que fala acerca do mês de Ramadã, do jejum do mês de Ramadã. E o próprio versículo falando do jejum do mês de Ramadã faz nos perceber que não é possível nós chegarmos lá sem a visualização da lua, tendo em conta que Allah subhanahu wa ta'ala já disse lá, 12 shahran fi kitabillah, 12 meses, e como nós podemos contar esses meses? Só podemos contar esses meses através dos hadiths narrados por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alguns de seus companheiros nos narraram esses hadiths que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ensinou a eles como terminar um mês e como iniciar um mês. Um mês. Mas aqui, por exemplo, nós temos um ayat aqui do Corão que diz: Faman shahida minkum shahr falyasum. Claro que o ayat está lá, que Allah subhanahu wa ta'ala diz. O que significa isso? Faman shahida minkum shahr. Faman shahida minkum shahr. Shahida, a palavra shahid é testemunho, é usado também como testemunho. Faman shahida, quem testemunhar. A lua. Depois? E depois pode ser testemunhar, a palavra shahid. Shahid também pode ser confirmar. Confirmar. Pode ser presenciar. Ok. Estamos a falar de uma língua que depois uma palavra... diz minkum. Minkum, dentre vós. Esse dentre vós é muçulmano. Dentre vós, sim, é o isharat, vai mesmo para os muçulmanos. Mas o isharat, quando veio nessa altura, já havia divisão administrativa, como é que era? Nós temos que perceber. Tem a ver com a divisão, por outra, tem a ver com a divisão administrativa de distância, de momentos circunstanciais do lugar onde alguém deve estar? Nós estamos a falar de um livro, que é o Corão, que os muçulmanos, nós como muçulmanos, estamos a usar o livro já há aproximadamente 1400 anos. Então, na propagação do Islã, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte: Bada al-Islam gharib. وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. O Islã começou como algo estranho. Pouca gente sabia do Islã. E acredito eu que na obrigatoriedade do jejum do mês de Ramadã, a repercussão do Islã não é essa que hoje temos. As pessoas estavam todas elas lá, maior parte de muçulmanos, se não é 90%, a maior parte deles estavam com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, automaticamente, que era mais fácil para eles a comunicação, porque todos estavam com o tempo. Mas nós também não podemos nos esquecer que o mesmo Corão, também Allah subhanahu wa ta'ala, já nos indicou que haverão tempos que há de haver uma globalização, há de haver uma dinâmica maior. Então, hoje estamos a falar a dimensão da visualização da Lua no critério universal. Quando fala do universal, já é muita coisa. Sim, é muita coisa. É muita gente. Já não estamos a falar de um continente, não estamos a falar de um país. Estamos a falar de 5 continentes. Cinco e continentes. A palavra mim, como está lá? Está lá. Como é que funciona isso? Como podemos funcionar neste critério? É o seguinte, a nossa comunidade, a nossa sociedade, hoje, por causa da mídia, né, das televisões, das telecomunicações, nós até nos perdemos também, acabamos achando, eu sempre tenho dito isso, se existe uma coisa boa, é quando nós paramos e deixamos de discutir pessoas. Isso que é muito importante para todo aquele que é muçulmano, todo aquele que quer entrar num debate que tem a ver com qualquer matéria islâmica. Ele tem que deixar do lado debater pessoas. Nós temos que tem que debater debater a razão. Debater o assunto que vai ser abordado.
Se nós um dia pararmos de começarmos a debater a pessoa e pararmos só para debater um tema, um assunto, eu acredito que vai se chegar a um consenso. Porque quando tratamos de uma matéria, um assunto, um tema, o nosso objetivo é atravessar e trazer soluções melhores para aquele tema. Então, quando nós começamos a focarmos nas pessoas, existem pessoas que não são ricas, não têm dinheiro, mas elas têm conhecimento. E podemos discutir essas pessoas. E eles não tendo dinheiro, nunca vão ser sucedidos. Quem vai ser bem sucedido sempre vai ser aquele que tem dinheiro. E temos também, às vezes, pessoa que não tem dinheiro e também não tem conhecimento. Então, normalmente, quando nós queremos debater esse assunto de Lua, para a questão da visualização da Lua, nós encontramos aqui duas opiniões em que uma opinião difere da outra. Mas, tendo uma diferido da outra, não quer dizer que esta que difere da outra está errada. Agora, nós chegamos aqui a uma conclusão, que o foco aqui não é debruçar esse assunto da visualização da Lua, como nós atravessarmos. Porque se queremos atravessar, Allah subhanahu wa ta'ala diz, talvez o versículo pode não estar inclinado a esta parte, mas Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte no Corão, né? Que quando encontrarem dois grupos a brigarem por causa de uma coisa, né? Então, o vosso maior foco lá tem que ser unir os dois. Fazer com que os dois grupos cheguem a um consenso. E a luta até agora dos muçulmanos, alguém está interessado à procura de consenso ou cada um está interessado à busca da sua razão? Eu acredito que quando se trata de debate de assuntos como esses, acredito eu que pode existir no meio desses mesmos assuntos interesses também. Podem ser interesses pessoais. Sim, mas então, são dois grupos aqui. Sim. A discutirem ou com pontos de vista diferentes. Ok? Porque os muçulmanos nunca discutem. Sim. Com pontos de vista diferentes. Mas cada um aqui, será que alguém está interessado em juntar o consenso? Ou está interessado cada um estar onde está e cada um puxar mais a brasa para o seu lado? É assim, eu acho que me recordo uma vez eu ter dito isso, que quando é debate, porque no conhecimento, no ilm, nós encontramos três tipos de pessoas no conhecimento. Encontramos um que é Ami. Ami é uma pessoa que não sabe nada. Esse não sabe nada, não tem como, não tem maneira. Então, a obrigação deste Ami é seguir tudo aquilo que lhe dizem para ele seguir. Sim. E temos Talibul Ilm, a pessoa que está à busca do conhecimento. Todo aquele que está à busca do conhecimento tem que estar na linha daqueles que praticam algo, e se porventura um dia quiser defender de uma situação, ele tem que estar certo daquilo que ele quer defender. Okay. E temos Alim. Alim são conhecedores que eles, nas condições em que eles se encontram, estão em condições de tomar decisões válidas no Sharia, que eles já têm hadiths claros, já têm versículos claros que defendem a sua base, né? Por isso eu estava a falar há semanas atrás que quando nós olhamos numa publicação que alguém diz a Lua foi visualizada, como as pessoas recebem aquela informação, como as pessoas recebem aquela notícia? Será que recebem de um bom agrado? Eles veem aquela notícia como um confronto, né? Temos aqui a Lua universal e a Lua local, né? Essas duas opiniões. Mas nós vamos ver as pessoas que decidem sobre seguir-se a Lua local e a Lua universal. Vamos encontrar sempre são pessoas dotadas de conhecimento. Quem decide que a Lua apareceu ou não apareceu são pessoas dotadas de conhecimento. De conhecimento, sim. E chamam-se o que é isso? São alim, são conhecedores da matéria. Porque ser alim é você ser conhecedor da matéria em que você se encontra.
Então, se chega um conhecedor, um alim diz que não, nós nos apegamos na lua universal. Acredito eu que para chegar a este ponto... Quem se apega a isso tem uma são pessoas versadas no conhecimento ou são pessoas versadas na administração das mesquitas? Eu acredito que há sempre este envolvimento. Há sempre o envolvimento. E qual é o órgão de soberania dentro de uma mesquita? É o imam ou a direção da mesquita? O órgão de soberania no masjid, quando o assunto é relacionado ao Islã, o órgão de soberania é o alim que está lá. É o alim. Quando é assunto de lua? Quando é assunto administrativo. Este é o critério? Deve ser o critério, porque não... devia ser o critério, mas sim. Como é que é o tempo atual? Como é que é? Qual é o órgão da soberania? Por que deve ser o critério? Porque nós não podemos nos arriscar a dar alguém que, desculpa a expressão, ele nem sabe com que mão eu posso usar para fazer istinja. Ele não sabe. Sim, mas e se ele é administrador da mesquita? O fato dele ser um administrador do masjid, ele diz que não viu a lua, e o Molana diz que viu a lua, como é que fica? O fato dele ser administrador do masjid, administrar o masjid, mas tem uma coisa que lhe falta, o conhecimento para ditar a sentença, né? Nós temos aqui fora muita gente que já por ouvir várias vezes a Constituição da República, eles acham que conhecem, mas quando você tem uma lei dos direitos humanos que você conhece, Constituição da República, você quando chega a um juiz, a mesma lei que você conhece, ele interpreta de outra maneira e traz outra lei para fazer chumbar a sua que você conhece. Então, nesse caso, a confusão dos muçulmanos está a acontecer que os que têm conhecimento acabam ficando sem martelo para a sentença, os que não têm conhecimento também é que têm a posse de martelo. Sim, mas tratando-se, nós temos que sempre recuar atrás, ver a vida dos sahabas. Como é que era? Como que era a vida deles? Quem decidia por eles? Quem decidia por eles era Rasulullah. Quem decidia por eles. E vejamos, eu trouxe aqui um exemplo muito bonito. Nos últimos momentos da vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, todos os sahabas, eles sabiam que o nosso líder é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aquela história que é muito famosa, que ele tentou levantar para ir fazer salat, não conseguia, desmaiava, as pessoas tentavam colocar água, ele recuperava o sentido. Depois de tantas tentativas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deu uma ordem. Ele disse: Muru Abu Bakr bin nas. Ordenem, vão dizer Abu Bakr radiyallahu anhu que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer para ele dirigir salat para as pessoas, porque já está a ficar tarde. Vejamos aqui, não que nós queiramos aqui comparar aquilo que nós hoje somos com aquilo que os sahabas são, mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: as-sahabi kan-nujum, os meus companheiros são como estrelas. Qualquer um deles que vocês se apegarem, vocês estarão guiados. Quando a informação chegou a Abu Bakr radiyallahu anhu, Abu Bakr radiyallahu anhu já tinha conhecimento que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Man ata'ani faqad ata'a Allah. Aquele que obedecer a mim está a obedecer a Allah. E aquele que desobedecer a mim, automaticamente está a desobedecer Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr já sabia isso. Mas quando a informação chegou a ele, ele não aceitou no momento. Disse que não, eu não posso dirigir para as pessoas enquanto o profeta está vivo. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse a segunda vez, insistiu, terceira vez. Quando Abu Bakr radiyallahu anhu entrou no mimbar a dirigir salat, no momento em que ele sentiu a aroma de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dentro do masjid, Abu Bakr parou de recitar. Parou. As pessoas admiraram. E não só as pessoas que haviam segurado Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que Hadrat Ali radiyallahu ta'ala anhu na companhia, seguraram Rasulullah até no primeiro saf. Quando chegaram no primeiro saf, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, sabendo ele
que estou dentro do masjid como imam, mas atrás de mim está o meu imam, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele parou e deu um passo para trás, para dar espaço para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Que não, enquanto o profeta estiver aqui, eu não posso dirigir salat para o profeta. E no hadith bem claro que Rasulullah, naquele momento, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava a dirigir o salat para Abu Bakr e Abu Bakr dirigia o salat para as pessoas. Subhanallah, subhanallah. E nós hoje, que direito estamos a dar em termos de opiniões ao alim? Veja lá, um alim chegou no masjid, vamos colocar salat al-Isha em 20 pontos. Mas por que aparece aqui a comparação desse episódio com alim? Sim. Quer dizer que nós temos que compactuar, aliás, aprendemos no hadith Nabi Karim diz que al-ulama'u warasatul anbiya. Aqui nós temos que, nesta passagem que eu estou aqui a me referir, nós temos que perceber uma coisa, que o alim que está lá presente é o nosso líder, é o nosso guião. É o nosso guião. Nesse sentido, voltamos a ser, ele passa a ser órgão da soberania. Sim, passa a ser órgão. Por isso que no hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: "Wal imam ra'in fi ummatihi wa mas'ulun an ra'iyatihi", que o imam, o líder que está lá, vai ser questionado acerca da sua responsabilidade com a sua comunidade. É uma responsabilidade que ele tem. E a comunidade em geral tem que perceber que nós aqui temos voz de comando. Quem é voz de comando aqui é o nosso alim. Porque se a voz de comando é o nosso alim, o mesmo alim traz a informação para nós que, meu ummat, a lua foi visualizada. Por que o mesmo ummat renega a decisão? Não concorda com o imam. Não concorda com o imam. Estão à espera de um outro órgão deliberar para eles. Mas eles, de princípio, eles sabem que o nosso órgão aqui, deliberativo, a respeito do Sharia é... E vejamos, quando esse assunto de lua é um assunto que, até quando nós paramos para pensar como os muçulmanos pensam, analisam o assunto da lua, é um assunto que ficamos sem como trazer umas bases, porque as bases já estão lá, já são claras, mas as pessoas só ficam à espera de uma decisão deliberativa de um órgão superior, só quando se trata de assunto de lua. O resto não. O resto não. Eles já sabem que o nosso imam aqui vai responder. Pergunta ele. O janaza não. Dar banho mayit não. Como se faz salat de janaza? O alim fala salat de janaza, usa este método, este método, este método. E eles aceitam. Passam a vida inteira a fazer de acordo com o alim como ensinou. Quando chega a lua... Mas quando chega a lua, todos viram as já costas. aí. Não querem saber do alim. Então, aqui é um problema. Então, um dos conselhos que eu deixo é que nós que não temos conhecimento, estamos a ser dirigidos por um alim. A nossa obrigação lá é seguir aquilo que o nosso alim diz. E todo muçulmano, quando quer praticar uma ação nessas opiniões divergentes, eu estava a falar também, Sheikh já tentou imaginar quanta divergência existe no salat? Salat al-Faraid, 5 salat que nós fazemos. A partir do Iqama até o Salam, há divergência. A partir do Iqama até Tashahud, há divergência. Mas nenhum muçulmano já criou alguma discussão no masjid. Se Imam Shafi faz takbir assim, Imam Abu Hanifa faz takbir assim, ninguém está preocupado. Porque achamos que no salat somos todos irmãos. No zakat somos todos irmãos. No Hajj somos todos irmãos. Mas basta chegar o mês de Ramadã e já não somos irmãos. Eu sigo minha opinião, você segue a opinião. E depois você há de ouvir também, epa, esses que estão a seguir lua local não estão certo. E vai ver quem está a falar. É uma pessoa que nem dua de sair da casa de banho não conhece. Nem um kalima la ilaha ele não conhece. Mas ele está a dizer que aqueles que seguem a lua local estão errados. Encontra outros também que dizem, não, esses a seguir lua universal estão errados. Vai ver que pessoa que está a falar, que está a afirmar isso.
não sabe das regras básicas do Sharia, do Islã, não conhece. Então é sempre importante, qualquer opinião que nos aparecer na nossa vida, se nós não soubermos daquela matéria, é nos apegar naquilo que nos deram para consumir, vamos consumir até no dia que chegar alguém com uma base que diz que não, isso que vocês estão a consumir não é correto. A partir de hoje, passam a consumir isso. Então, dizendo aos telespectadores que estão nos assistir, a questão da Lua, seja ela a Lua universal, seja ela a Lua local, todas as opiniões são opiniões corretas, porque todas elas trazem hadiths fortes, todas elas trazem versículos do Corão. Então, aqui é a forma de cada um de nós. Em poucas palavras, respeitemos a opinião de todos. Claro, respeitemos a opinião de todos. Em outras palavras, a população que siga o imam. Sim, não só isso. Tem aquele sahabi, estava, a memória me falha o nome dele, estava a recitar o Corão em frente de Umar radiyallahu ta'ala anhu, de uma maneira em que Umar não sabia. Nós conhecemos a história de Umar, a bravura do Umar no Islã. O que Umar radiyallahu ta'ala anhu fez? Pegou ele. Isso que você está a recitar é o quê? Isso não é o Corão. Vamos até o profeta. Levou ele até o profeta. Senhor, recita lá. Esse está a recitar coisa que não é o Corão. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam nos mostrou aqui a nós respeitar a opinião de outro sem apontar o dedo à pessoa. O que o profeta fez? O Umar recita o Corão. Umar começou a recitar. O profeta, depois de recitar, o profeta disse àquele homem, recite o Corão. Aquele homem recitou. E depois no fim, Rasulullah sallam disse o quê? Vocês dois estão certos. A forma que você recitou Umar está certa e a forma dele também está certa. Porque o Corão foi revelado de 7 formas. E os dois saíram lá felizes. Então aqui nós temos que saber que a questão da lua... O Corão foi revelado de 7 formas. Sim. E a lua foi enviada de quantas formas? A lua, quando dizem aqui, a questão da lua, se nós formos a ver a principal causa aqui do segmento da lua local ou lua universal, é a questão da interpretação do próprio hadith. Dos factos. Dos factos. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, num dos hadiths, que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma alaykum fa akmilu iddat Sha'ban 30." Jejuem quando a lua for visualizada e quebram o jejum quando a lua for visualizada. Mas quando vos forem impossibilitado, tiverem nuvens, o céu estiver nublado, termine o mês de Sha'ban, 30 dias. Assim também vai para o mês de Ramadã. Se não há maneira, não há forma, localmente vocês não viram a lua, tem todo o direito de seguir a lua local. Não, nós nos apegamos, porque aqui o importante é sakina, é tranquilidade. Estar tranquilo naquela decisão, naquela opinião que nós defendemos. O muçulmano quer seguir a lua local. Ele tem que estar convicto, estar tranquilo, porque ele não pode seguir a lua local e fazer o seu jejum na dúvida. Não pode. O jejum duvidoso, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não recomendou. Nós temos que estar, eu quero seguir lua local, apegue-se na lua local, esteja firme naquilo, convicto, tenha tranquilidade. Eu quero fazer o jejum de acordo com a lua universal, se apegue na lua universal e tenha tranquilidade. Porque você não pode falar que eu vou seguir a opinião da lua universal, você começar a jejuar um dia antes do outro, talvez, e depois no dia seguinte você começar a falar, epa, como todos não estão a jejuar, eu estou a jejuar sozinho, também vou quebrar o jejum. Você não está a fazer nada. É um homem sem rumo. É um homem sem rumo. Palavras de Maulana Osman. Nós estamos aqui a falar, trazer aqui um recado muito forte sobre a visualização da lua, comentarmos aqui. Esperamos que tudo corra bem para si aí, até o próximo programa. Estaremos cá juntos no mês de Ramadã, vamos interagindo a todos os níveis, até o Inshallah, o aparecimento da lua do Shawwal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.